né, para adiantar, é o seguinte, a matéria do nosso teste dessa semana vai ser do capítulo 5, pois vocês receberam o calendário e viram assim que o nosso tempo tá curtinho, né, gente? Pra gente trabalhar tudo, pra gente findar esse terceiro bimestre. Então, o que que acontece? Página 23, Matheus. O que que acontece? Para que eu tenha matéria para o próximo teste e para a próxima prova do terceiro bimestre, eu preferi repetir a matéria, né, da prova anterior. Então, vai ser o capítulo 5 todo. Lembrando que, presta atenção, eu coloquei umas questões mais interpretativas, tá? Porque, falando assim um pouquinho sobre a questão de cultura, né? Como que a cultura pode variar, igual a gente estudou, tá? Então, vou cobrar um pouquinho sobre a inversão da cultura de antigamente com a cultura atual sobre o papel da mulher. Bom, vai ser mais questão interpretativa, tá? Que eu coloquei. Porque, né, gente, foi muita coisa trabalhada nesse capítulo 5, na verdade. Então, vai ser assim, beleza? Então, estudem direitinho, você já tem a matéria aqui, já sabe a matéria todinha. Então, vai tirar de letra. Agora, a gente vai dar continuidade no capítulo 6. E essa matéria aqui é muito bacana, como eu já disse para vocês, nós vamos falar dos signos, dos símbolos, do poder da linguagem. Então, vamos lá para a página 23. Paramos aí no primeiro parágrafo. Vou compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Ah, esse negócio tá me fazendo uma raiva aqui. Matheus, você pode ler para nós o primeiro parágrafo, por favor? Conseguiria superar a condição animal. Matheus, se tiver como ser um pouquinho mais alto, fazendo um favor. Tá. Sem a presença da cultura, com suas instituições e leis, o ser humano não conseguiria superar a condição animal. Ela exige um freio para nossa impulsividade natural e cria em nós sentimentos e atitudes que possibilitam a vida em sociedade. Nessa luta contra a nossa primeira natureza animal, a passagem da natureza à cultura, que faz surgir o ser humano humanizado, acontece mediante a muitas formas de linguagem, a comunicação oral e escrita, o mito, a arte, a religião, o trabalho e etc. Gente, marca esse parágrafo aqui que eu achei ele super importante. Vamos pensar, se não fosse a cultura, eu acho que nós estaríamos vivendo como aqueles homens mais primitivos, né? Os chamados homens eternos. Por quê? A partir da cultura, a gente passou a comer. Vamos pensar nas coisas que a gente aprende, né? Desde que a gente nasce. A comer com os talheres, a comunicar com o outro de forma educada, né? Porque nós somos, gente, se a gente fosse viver na nossa condição animal, eu acho que esse mundo ia ser uma bagunça. Então, vamos supor, a partir das coisas que a gente aprende por meio da cultura, por exemplo, a questão da vestimenta, a questão das formas de falar, de agir, de comunicar, a forma de viver mesmo. Tudo isso aí a gente foi aprendendo a partir da cultura. É lógico que a cultura varia de acordo com alguns lugares. Existem lugares, por exemplo, que as pessoas comem com a mão, né? Existem lugares que, por exemplo, as famílias vivem todas juntas, né? Num ambiente só. Então, isso vai variar. Mas se nós não tivéssemos a cultura para frear essa impulsividade animal do ser humano, a gente ia viver numa bagunça, a gente não ia ser humanizado. Então,
como que eu posso me tornar um ser humanizado? A partir, gente, de algumas formas de linguagem. Então, aqui a gente tem, ó, a comunicação oral, né? Que é a que eu estou utilizando aqui agora com vocês. Então, eu estou conseguindo repassar um conhecimento a partir, né, gente, da comunicação oral. A gestual, né? Quando eu faço assim, por exemplo, ó, quem tá me vendo, quando eu faço assim, pode significar um ok, por exemplo. A linguagem escrita, né? Então, o Matheus leu aqui para mim algo que estava escrito. O mito, a arte, a religião. Então, isso tudo faz com que nós nos tornemos mais humanizados. Se não for o trabalho, se não fosse isso aí, a gente ia viver como um animal, tá, gente? A gente não ia ter nada, se não fosse a cultura, que é algo que nos é repassado, nós não seríamos seres humanizados. Então, continuando aqui, tá dando para compreender? Sim? Então tá. Então, ó, aqui tem uma frase interessante, ó. O papel da educação é cultivar as potencialidades humanas para a aprendizagem das linguagens culturais e nisso auxiliar no processo de humanização do animal homem. Então, a cultura é extremamente importante, tá, gente? Agora vamos falar um pouquinho sobre os símbolos. Ó, ao criar símbolos, os seres humanos transformam a natureza e a adaptam às suas necessidades, aos seus interesses e desejos, possibilitando assim o desenvolvimento da cultura. Gente, vocês vão ver que existem diversos símbolos, tá? Que são extremamente importantes para a linguagem. Então, todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo que transformou nossos ancestrais antropóides em homens e fê-los humanos, ou seja, aqueles homens, né, lá aqueles homens primitivos, australopitecos, ardipitecos, aquele povo lá da pré-história, tá, gente? Em humanos. Todas as civilizações se espalharam e perpetuam somente pelo uso de símbolos. Então, vamos pensar aqui, gente. Um dos símbolos que os homens da pré-história utilizavam eram aquelas pinturas rupestres. Era uma forma de exemplificar aquilo que eles estavam vivendo, né? Então, você pode ver que já surgiu lá na pré-história os símbolos, né? O que eles queriam representar da vida deles ali. Então, uma coisa muito bacana, gente, é que cada cultura ela desenvolve uma forma de comunicação própria. E a linguagem e a comunicação, o idioma, os mitos, as fábulas, tudo isso aí é extremamente importante. Vamos pensar aqui um pouquinho, aí eu parei para pensar sobre as formas culturais do idioma, por exemplo. Olha que bacana. A gente sabe que, né, os países possuem seus idiomas específicos, né? Igual aqui no Brasil a gente fala português. Mas até dentro do Brasil, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também, a gente vai ver que o idioma ele vai variar dentro do Brasil de acordo com o estado, de acordo com a cultura, né? Então, se você for ver, o nosso sotaque ele é bem carregado. Então, onde você chega, todo mundo sabe assim, aquele ali é mineiro. E eu falo que pessoa mais carregada que eu é até difícil de ter. Porque eu nunca vi onde que eu chego, a pessoa, nossa, eu entrei dentro de um ônibus lá em Petrópolis. Menina, você é mineira, né? Eu falei, não, eu sou mineira. Por quê, gente? Isso caracteriza a cultura de determinado local. Assim, quando você escuta um carioca falando, né? Você vê ele na hora que ele é da região do Rio de Janeiro. Então, essas coisas também são caracterizadas de acordo com a cultura, o lugar que a pessoa ela vive. Assim, gente, como, por exemplo, os mitos. Os mitos, a história, a fábula. Eu estava trabalhando com o sexto ano
sobre 5 patrimônios imateriais. E eu estava falando sobre algumas coisas dentro da história do Brasil, né, dentro da cultura do Brasil, que são comemorações, são patrimônios imateriais mesmo, né, que a gente não tem como pegar, mas são coisas da cultura. E isso aí faz parte também da humanização de determinado povo, tá? É parte da linguagem. Então, por isso que a gente fala da questão do idioma, do mito, das fábulas, do vestuário. Vamos falar do vestuário, por exemplo. Você vê um sujeito lá com a roupa de academia, né? Tá com a mochila, com aquela roupa toda de academia, né? Tênis lá próprio para malhar, eu não entendo muito essas coisas. A roupa tal, a roupa específica, né? Que existe a roupa específica para malhar e tal. Assim, que fulano de tal ali, pode ser que ele seja um professor de educação física, um personal, né? Então a roupa também fala muito do que a gente é. Você vê uma pessoa, por exemplo, com roupa toda branca, também você observa assim, pode ser que aquele fulano ali é da área da saúde. Então, isso tudo faz parte da nossa cultura e da nossa comunicação. Tá bom? Gente, vocês querem falar alguma coisa? Que eu tô falando aqui igual uma vitrola agarrada e ninguém fala nada. Deixa eu ver quem tá comigo aqui. Querem falar, minha gente, alguma coisa? Não? Tem um canal que eu tô assistindo, eu esqueci o Flávio, que sabe o nome. Um cara que ele é da região Nordeste, ele fala sobre os mineiros. Sobre a linguagem dos mineiros, né? E é muito bacana, depois vou mandar para vocês. A gente não imagina que a gente faz aquilo tudo, gente. Então, a linguagem, né? O sotaque, a linguagem cultural de certa região é muito bacana, é muito interessante. Como que dentro do Brasil, todo mundo falando português, como que isso varia tanto. Então, vamos lá para a página 24, por favor. 24. Gente, aqui tá falando um pouquinho, eu não vou ler esse texto todo com vocês, vou comentar sobre ele, depois vocês podem dar uma lidinha. Professor cria cursinho para Enem e FUVEST para alunos surdos. Olha que interessante, gente. Deixa eu até olhar para vocês. Deixa eu ver. Gente, abram as câmeras aí para eu ver vocês um pouquinho. Se não, só a Maria Eduarda, o Matheus e a Ana Júlia vai ganhar ponto de participação, hein? Abre aí para mim. Esse texto, gente, ele é muito bacana. Alguém aí já teve alguma noção sobre Libras? Libras, né? A linguagem dos surdos? Alguém já, assim, tem alguma noção, alguma coisa? Você já aprendeu alguma coisa, Matheus? Seu irmão está estudando, bacana. Eu, na época eu acho que já comentei isso com vocês na época da faculdade, eu fiz um período, acho que foram 6 meses, né? Eu fiz um cursinho básico, mas como eu já disse, eu esqueci porque eu não continuei treinando. Mas aqui no nosso material está trazendo o seguinte questionamento. Esse professor, ele criou um cursinho para os alunos surdos. O que acontece? Qual que é a dinâmica aqui desse texto? Que os alunos estavam falando que quando o intérprete vai passar a mensagem que o professor está dando lá de determinado conteúdo, o intérprete acaba cortando um pouco, ou às vezes o intérprete não sabe traduzir ao pé da letra aquilo que o professor falou. Então, esses alunos estavam falando que se o professor ele soubesse realmente, né, a língua, né, a Libras, as Libras que falam, acho que são as Libras, acho que é assim, a mensagem seria passada com mais veracidade,
né? Porque quando o outro, o intérprete, está lá traduzindo, né, o que o professor está falando, existem alguns termos que ele não consegue passar para o seu aluno. Então, esses alunos, eles falaram que seria mais interessante se o professor soubesse. E outra coisa que fala aqui no texto também, que alguns alunos foram fazer uma prova, eu não sei se é o Enem, é o Enem, tá no último parágrafo aí. E o intérprete, ele não traduziu direitinho o que era para ser feito na prova do Enem. E alguns alunos ficaram prejudicados na realização da prova. Então, esse é o questionamento. Aí tem uma pergunta aqui interessante, depois eu vou até passar para vocês, que fala o seguinte: se vocês acham que no caso, né, a Libras, a Libras, tá? A Libras, ela deveria ser a segunda língua oficial do Brasil. Porque eu acho que a gente tinha, né, que aprender mais sobre isso, porque para a gente poder comunicar, né, com as outras pessoas que têm deficiência e tal, eu acho bacana. Igual eu falei, eu aprendi um pouquinho, mas como eu não tenho ninguém próximo a mim, né, com essa deficiência, eu acabei não treinando, mas é muito bacana, gente. O mais bacana, sabe o que é? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. O bacana é que, por exemplo, quando eu tô falando algo para vocês, a minha fisionomia vai variando, né? Então, quando eu vou falar algo assim, importante, eu vou arregalar os olhos, eu vou aumentar o meu tom de voz. Então, na Libras, você também tem que a sua face, né? Ela tem que representar aquilo que você está querendo dizer. Então, por isso que às vezes houve muita brincadeira com a intérprete lá do Bolsonaro, que ela, vocês chegaram a ver isso? Que ela fazia caras e bocas? Quem viu? Falando no Fantástico. Alguém viu, gente? Responde, por favor, ou não viu e tal. Eles estavam fazendo uma brincadeira com ela, que ela fazia muita careta, mas por quê? Para você passar a veracidade, para você passar a mensagem para a pessoa que tem uma deficiência desse tipo, você tem que demonstrar na sua fisionomia o que você está querendo dizer. Entendeu? Então, a sua fisionomia é muito importante na linguagem dos surdos e mudos. Ai, que legal, não sabia, não, que. Ai, que bacana, ó, na apostila das crianças já está sendo introduzida a Libras. Ó, bacana, Matheus, não sabia. Então, gente, depois eu quero pedir a vocês que deem uma lidinha nesse texto, é muito bacana, tá? Mas aí eu vou adiantar um pouquinho, como nós temos só uma aula por semana, senão não dá pra gente adiantar o conteúdo. Aí vou voltar na apostila. Lá na página 25, por favor, gente. Presta bastante atenção, porque para não confundir, tá, gente? Surgimento e evolução da linguagem. Olha, uma forma de comunicação da galerinha lá da pré-história eram as pinturas rupestres, né, gente? Então, eles faziam os desenhos lá antes da escrita, né? Então, eles faziam os desenhos para comunicação. Uma coisa muito bacana, que eu achei aqui interessante, que a ciência, ela fala que esses homens, né, esses hominídeos, eles, na verdade, eles se comunicavam inicialmente com gestos e não a partir de sons. Olha que bacana. Então, inicialmente, essa galera mais primitiva, né, da pré-história, eles se comunicavam a partir de gestos e não a partir da emissão de sons. Então, a língua falada, ela surgiu bem depois disso aí, bem depois. E mais tarde, a escrita. A escrita tem mais ou menos, assim, gente, não tem, dentro do contexto histórico, não tem uma data cravada, né, para muitas coisas. Mas é mais ou menos, assim, os historiadores falam que tem mais, a escrita tem mais ou menos de 5, 6 mil anos, tá? Mais ou menos. Mais ou menos.
Então, é interessante a forma de comunicação, né, da pré-história. Então, podem marcar aqui, ó. Vou marcar igual eu marquei no meu material aqui. Vocês podem marcar aí também. Podem marcar aí que eu vou esperar, tá? Então, se eu perguntar assim, exemplo, numa prova, a gente pode falar assim, ó. Se eu perguntar quais foram as primeiras formas de comunicação, a gente pode falar, então, da linguagem gestual, depois da sonora e depois da escrita, tá? Então, a gestual, a sonora e a escrita. Então, foi assim. Aí, gente, uma coisa bacana aqui também é a nossa comunicação, ela acontece por meio de uma ponte, né? Então, para eu me comunicar com vocês. E essa ponte, gente, é a linguagem, que aqui no nosso material tá falando, que pode ser a oral, a escrita e a gestual, tá? Essas são algumas das formas de linguagem. Algumas das, tá? Então, vamos lá. Na próxima página, na página 26, o Matheus, você pode ler? Não, o Matheus já leu. Ô, Júlia Vieira, você pode ler para nós? Primeiro parágrafo, né? Por favor. O surgimento e evolução do pensamento e da linguagem humanos é um processo que conjuga dois elementos fundamentais da mente humana, a dimensão cultural e a dimensão estrutural. Como já vimos, o pensamento e a linguagem estão fortemente relacionados ao aspecto cultural, sendo a interação com outros indivíduos a condição necessária para o desenvolvimento da linguagem. Entretanto, não é condição suficiente. É preciso considerar que no cérebro humano existe algo que o diferencia dos demais seres. Existe nele uma estrutura, uma organização, uma capacidade para inteligência abstrata, que permite aos seres humanos construir conceitos. Obrigada. Então, gente, os seres humanos, então, presta atenção, eles têm a capacidade de se comunicar, como nós vimos, a partir da escrita, do gesto, a linguagem oral. Só que nós temos a capacidade daquilo que, por exemplo, que foi me repassado por meio de uma dessas linguagens, eu tenho capacidade de criar além daquilo que você me passou. Então, por exemplo, nós temos a capacidade de dar nome às coisas, né? Nós temos a capacidade, igual tá falando aqui, ó, falar dos nossos sentimentos, daquilo que está dentro de nós. Nós temos capacidade de mobilizar pessoas a partir do meu discurso. Olha que loucura, gente. Olha, vamos pensar aqui. Olha como o Hitler, vamos falar do Hitler. Olha como o Hitler conseguiu convencer as pessoas, mobilizar, né? Mover uma Alemanha inteira por meio do discurso, por meio da palavra, né? Da oralidade. Eu consigo organizar eventos. Então, essas são as capacidades dos seres humanos. Então, a palavra, ela pode ser, olha que bacana, a palavra, ela pode ser usada tanto para dominar, quanto para criar e quanto para transformar. Então, isso aqui é muito interessante, gente. Deixa eu até marcar aqui. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, a palavra ela pode ser usada para dominar. Como eu disse aqui, o exemplo do Hitler, o exemplo, por exemplo, deixa eu ver aqui, do Stalin, né? Vocês vão estudar essas matérias mais para o ano que vem, que foram líderes que influenciaram muito. Nós tivemos diversas pessoas, né, líderes que dominaram a partir da oralidade, a partir dos símbolos, gente.
vocês vão ver como que os símbolos influenciavam na vida das pessoas, como que as pessoas acabavam idolatrando alguns símbolos na questão política. E também a palavra, ela pode transformar, ela pode criar, ela pode ajudar alguém. Não tem sempre aquela expressão assim, nossa, fulano trouxe uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Então, a palavra, ela tanto pode dominar, quanto ela pode libertar e ajudar. Isso é extremamente importante. Então, como eu disse também, nós somos seres inteligentes, então a gente pode dar nome para as coisas, para os objetos. E uma coisa bem bacana que a gente vai ver aqui no exemplo é que, às vezes, só a palavra dita, jogada ao vento, vamos dizer assim, ela não vai te trazer esclarecimento. Às vezes, você vai ter que usar a sua subjetividade. Ou seja, você vai ter que raciocinar mais para entender o que é aquilo ali. Então, continuando aqui, ô Débora, leia para nós esse próximo parágrafo aqui, ó, a linguagem. A linguagem possibilita aos seres humanos a generalização de coisas ou de objetos e a realização de abstrações, o que não acontece nas outras formas de inteligência animal, uma vez que se trata de uma operação típica da consciência humana. A inteligência dos demais seres é concreta, o que os incapacita de fazer abstrações e de pensar em soluções que ultrapassem o nível imediato dos recursos disponíveis. Por outro lado, a inteligência humana é capaz de investigar algo diferente, ainda inexistente, a partir de elementos existentes. Por exemplo, um chimpanzé, diante de um alimento que se encontra inalcançável, tenta por seus meios naturais alcançar esse alimento. Não sendo possível, desiste e vai embora. Diferentemente, o ser humano é capaz de fazer uma escada e ir até onde se encontra o alimento. Você está entendendo, gente? A nossa capacidade é muito, infinitamente maior do que um animal irracional. Então, nós somos, através daquilo que eu vejo, eu consigo criar, eu consigo transformar. Por exemplo, quero pegar uma coisa lá no alto do meu armário. A minha mão não alcança. Não tenho escada. O que eu vou pensar? Como eu sou um ser inteligente, eu vou pensar em pegar uma cadeira, um puff. Eu vou pegar alguma coisa para eu alcançar aquilo que eu estou precisando. Então, essa capacidade é do ser humano, a capacidade de criar, né? Vou misturar isso com aquilo e vou fazer uma receita. É uma capacidade. Vou fazer tal coisa que eu vou misturando ali, vou produzir um artesanato. Então, essa capacidade é do ser humano. Os animais racionais, eles não possuem essa capacidade criativa que nós temos. Então, essa aí seria uma diferença. E outra coisa muito interessante também, nossa, vida aula, faço depressa demais. Outra coisa muito interessante também é sobre as palavras. Muitas vezes a gente tem que utilizar a subjetividade. Quando eu falo assim, por exemplo, quer ver? Vou falar assim, ô Débora, pega a manga ali para mim. Você pode pensar, pegar a manga? Se você tiver na sua casa, às vezes tiver uma fruteira, você vou pegar a manga, a fruta manga. Mas se tiver no ateliê de costura, alguém falar assim, vamos supor que sua mãe fosse costureira, pega a manga ali para mim, você pode pensar, é a manga da blusa. Então, gente, alguns termos que a gente usa, que a gente fala, a gente tem que utilizar da subjetividade para a gente interpretar aquilo que o outro está querendo dizer. Nós vamos ler esse último parágrafo aqui, que eu vou dar um exemplo dos mineiros, como que a gente dificulta um cadinho as coisas. Ô, Mariana, lê esse último aqui para mim, fazendo favor. Mariana, tá aqui não? Por fim, vale a pena. Tá. É porque eu fui ver se você estava aqui. Pode ler. Por fim, vale lembrar que a linguagem é sempre alusiva, direta. Ela não diz a essência de uma intenção, atribui uma significação
Tá cortando, Mariana, sua fala. Interpretação subjetiva. Mariana, tá cortando seu áudio. Vou pedir outra pessoa para ler, tá? Porque tá cortando muito aqui. A internet deve estar ruim. Deve estar. Ô, Maria Eduarda Tasca, leia para nós, por favor, só o último parágrafo. Ah, não tá funcionando? Outra pessoa, leia para mim, gente. Já pedi a Débora, já pedi o Matheus, já pedi a Júlia. Ana Júlia. Posso ler? Pode sim. Por fim, vale lembrar que a linguagem é sempre elusiva, indireta. Ela não diz a essência do ser ou do objeto do qual fala. Ela manifesta uma intenção ou atribui um significado. Projeta uma interpretação subjetiva, cultural e histórica. Por isso, sua expressão é sempre provisória, nunca acabada. Assim, a palavra brota do pensamento e continua a alimentar o pensamento, que busca sempre novas expressões para a realidade. Por exemplo, a palavra folha é atribuída a dois objetos bem distintos. Interessante, gente. Olha como que a palavra, gente, é um negócio, a gente acha uma coisa tão boba, não é a palavra. Mas olha que interessante. Se eu falar assim, a folha, pode vir na cabeça de você. A folha de uma árvore, a folha de papel, né? Agora o mineiro, e quando o mineiro fala assim, pega o trem ali pra mim. Gente, o trem pode ser tanta coisa, né? Se chegar... ué, gente, é sério. O trem pode ser... Eu tenho um amigo que fala assim, fala comigo, mas dá, pega aquele trem ali pra mim. Pode ser tanta coisa, gente. Então, a palavra, ela pode representar diversas coisas. Como eu disse aqui, ó, a manga pode ser a fruta, pode ser a manga de uma blusa, né? Então, a palavra é algo mágico, ela depende da interpretação, muitas vezes, do leitor. Isso a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, quando a Maria pede para que vocês leiam um livro, aqui tem um filósofo que fala sobre isso. Às vezes, gente, o autor do livro, né, o escritor, ele quis transmitir uma ideia, mas você interpretou outras coisas. Então, é muito interessante a questão da explicação, da subjetividade, da interpretação subjetiva. É muito bacana. Gente, eu vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu vou mandar um exercício para vocês, tá? Lá no grupo. Deixem de fazer não, tá? A gente manda a correção com todo amor e carinho, porque não dá tempo, às vezes, a gente fazer aqui na aula, mas é importante para o teste, para a prova, tá bom? Vamos lá para a página 27. Semiótica. Vou adiantar aqui, vamos até onde der, tá bom? Aqui tá falando, ó, como vimos, a linguagem é uma das ferramentas mais importantes do ser humano. É um artefato criado e moldado pela cultura. Então, a cultura está diretamente ligada com isso aí. Pela mente, a partir do impulso humano por comunicação. Então, a semiótica ou a semiologia, gente, é a linguagem dos signos. Os signos pode ser uma escrita, pode ser um desenho, tá? Então, aqui no caso, o signo, esse signo aqui, gente, esse sinal, né, na verdade, pode ser chamado de signo também, ele é reconhecido internacionalmente. Ou seja, se você não souber ler o inglês, o francês, ou seja lá que língua que tiver escrita lá, pelo desenho você vai saber que é o lugar do banheiro feminino e do banheiro masculino. Tá? Então, você está observando que aqui tem um desenho, tá? É um tipo de signo que que utilizou não a escrita, mas um desenho que ele é conhecido internacionalmente. Tá bom? Continuando aqui na próxima página. Nós vamos falar um pouquinho. Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, que isso aqui é mais complicadinho.
esses dois filósofos, tanto americanos, Charles, quanto o suíço, Ferdinand, tá? Eles são conhecidos por abordar a semiótica. Então, presta atenção aqui. Eles abordam 3 pontos principais que eu vou até marcar aqui de uma vez. Quem quiser marcar aqui comigo. Então, eles vêm falar sobre a questão da interpretação dos signos, né? E qual que é a condição para a gente compreender aquilo ali. Então, primeiro aqui, ó. O primeiro, ter qualidades que permitam que seja distinguido de outras coisas. Segundo, deve ter um objeto relacionado a ele. Terceiro, precisa articular 3 elementos, quais sejam o objeto, o representante e o interpretante. Vamos pensar aqui, vou explicar de forma simples para vocês não entenderem. Primeiro, existe um objeto. Então, existe um objeto que eu quero falar sobre ele. Mas eu não falei qual que é o objeto para vocês. Aí eu fui lá e escrevi. Eu pensei no objeto, tá? Então, eu fui lá e escrevi, igual tá aqui, ó. Eu escrevi assim, aqui tá telefone, eu vou escrever celular. Certo? Presta atenção nisso aqui, senão vocês não vão entender, não. Quando eu escrevo celular, tá? Escrevi celular, eu tô utilizando de um signo. Ou seja, eu tô utilizando do signo que é a escrita. Utilizei do português, né, gente? Escrevi celular. Aí, o que acontece? Você, que é a pessoa que eu passei a informação, você vai interpretar isso na sua cabeça. Tá vendo um balãozinho aqui, ó? Tá vendo esse balãozinho? Esse balãozinho representa a visão, ou seja, a visão não, a imaginação que você teve quando eu escrevi a palavra aqui. Tá? Então, seria assim, ó. Vou pensar em outro objeto. Ai, me ajuda aqui, deixa eu ver. Tá. Escrevi assim. Bolsinha de lápis. Escrevi. Eu sou a pessoa que pensei no objeto. Aí eu escrevi, tá? Utilizei o signo que foi a escrita. Escrevi, bolsinha de lápis. Aí, o Matheus foi lá e pensou na bolsinha de lápis. Entendeu? Então, a partir da sua interpretação do signo, ou seja, que no caso foi a escrita, você conseguiu visualizar na sua mente o objeto que eu escrevi. Deu para compreender? Ou não, gente? Faz para mim, fazendo um favor, um X aqui, ó, nesse parágrafo, que eu vou explicar isso mais um pouquinho na próxima aula. Até marcar um X aqui, ó. Que a aula tá acabando. E a aula já está acabando, eu vou mandar um exercício lá para vocês e eu volto mais um pouquinho sobre essa teoria, tá? A teoria da interpretação dos objetos a partir dos signos. Não deixem de estudar, tá? Estudem bastante para todo mundo tirar uma notinha bacana no testinho, tá? E tô esperando fechar, que vai fechar